Bruniani trazendo esses detalhes sobre esse projeto, né, para o novo camelódromo. Mas aqui no CBN Campinas a gente segue falando sobre a revitalização do centro e as propostas, né, para vários setores. E a gente traz aqui no programa, e agradecendo essa participação aqui ao vivo nos estúdios da CBN Campinas, do diretor de Desenvolvimento Urbano e também Meio Ambiente da Regional do Secov em Campinas, Alan Cury, que detalha esses planos para tentar resgatar essa região central da cidade. Muito bom dia, Alan Cury, falar um pouquinho sobre essa situação aqui do centro. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui e poder discutir o centro de Campinas mais uma vez com vocês. Vamos lá. A gente vem discutindo há um bom tempo, né? E há um plano hoje do Secov apresentado e vem ganhando, né? Tem adaptações, tem reformulações, mas há sim um plano apresentado para a prefeitura para tentar resgatar uma região que é uma das mais movimentadas, mas hoje economicamente ela perdeu muito, né? Do que a gente tinha anteriormente. Com a saída, por exemplo, uma coisa assim que eu acho que é bem emblemática. A saída do fórum aqui de Campinas, né? Sim. Então, o Secov foi convidado pela secretária de Planejamento, Carolina Baracá, para apresentar propostas para o centro, para ajudar nessa requalificação central, assim como outras entidades também receberam. E nós do Secov nos reunimos, formamos um grupo de trabalho super bacana, multidisciplinar, para a gente olhar para o centro de Campinas e ver o que, pela ótica do mercado imobiliário, poderia ser feito. Isso não é um projeto, ele é só uma provocação de ideias, de cases internacionais ou mesmo nacionais, que a gente fez um compilado, trouxemos para a nossa realidade aqui de Campinas e resultou num caderno, num material que a gente entregou ao prefeito, à secretária, aos vereadores, enfim, a gente vem apresentando ele para a sociedade para que a gente possa ampliar essa discussão e conseguir trazer novos resultados ou uma evolução ainda maior desse estudo, tá? Hoje, já há uma identificação do que poderia ter. O senhor fala de uma requalificação nessa vocação da região central. Já conseguiu identificar alguns setores que podem vir aqui e trazer essa requalificação para o centro? Por incrível que pareça, o centro de Campinas ele é bastante vivo, né? Ele tem sim atividades maravilhosas. A gente fez um levantamento de vocações que muitas vezes as pessoas confundem com uma setorização ou um zoneamento da cidade, mas não. São vocações mesmo, são tendências que o próprio centro de forma orgânica foi desenvolvendo, como a área da saúde, como a área da educação, e que recentemente ele começou a ter algum prejuízo nisso. Com a saída da PUC, com a Unicamp diminuindo as atividades na Estação Mogiana, enfim, são atividades que nos deixa bastante tristes porque elas acabam auxiliando na degradação da área central. Então nós fizemos esse levantamento de vocações, a gente fez caminhares pelo centro durante vários momentos, finais de semana, à noite, durante a semana, enfim, sentindo na pele o que de fato está acontecendo. Infelizmente, boa parte do campineiro já não mais frequenta o centro e não sabe o que está havendo ali e tal, fica só com essa imagem pejorativa da desqualificação. Então, a gente, mais do que uma revitalização, a gente entendeu que a requalificação sim seria o caminho, qualificar no sentido de atrair e potencializar essas vocações, mas sempre levando em consideração a habitação, a hotelaria, a vida noturna, a gastronomia, que no centro era muito pujante e hoje carece um pouco de estímulos para tal. Se a gente for relembrar aqui, a gente não vai no passado muito distante, não. Está colocando aí nos anos 90, finalzinho ali dos anos 80, a movimentação e como se buscava a região central para fazer uma compra, para ir em bons restaurantes, para buscar muitos serviços. A saída do Poupatempo também foi algo... Foi triste, realmente. Foi triste, porque são serviços que era de qualidade. Exato. E hoje se tem mais um prédio que fica ocioso, né? Fica à disposição de um mercado que não olha para o centro e isso vai deixando ele degradado, vai perdendo valor. E soma-se a isso um imposto muito alto territorial no centro, pelo potencial construtivo que ele tem, que acaba não sendo utilizado. Enfim, é uma roda negativa muito forte girando. E a gente entende que o poder público tem dessa vontade, como essa gestão aparenta ter, de transformação e reversão dessa roda, a gente possa voltar a atrair. Então o Secov propôs não só nas questões imobiliárias, não só nos empreendimentos, mas nos estímulos fiscais, nas atrações reais, na campanha da cidade de Campinas para com o mercado, enfim, para que essas coisas pudessem voltar
a acontecer no centro. E o senhor vê dentro dessa provocação, dessa campanha, de que há realmente, quando se provoca, o pessoal busca e está olhando para esse centro num futuro, porque são 2 projetos por parte do poder público que se fala aqui para a região central. Uma revitalização, uma requalificação de todo o complexo ferroviário, que é algo antigo já aqui em Campinas, mas que é um dos marcos aí, até da própria campanha eleitoral de Dário Saad, mas existe sim esse projeto, e também toda a requalificação da Campos Sales nos mods da própria Francisco Glicério, né? Com o mercado, aí com as entidades privadas, quando se tem essa provocação, isso também acontece? Tem gente olhando para o centro? Tem sim. Na questão da Campos Sales, assim como a Glicério, a gente entende que é uma obra necessária, mas ela não tem uma reverberação da forma que deveria. A questão do pátio ferroviário, sim, a gente entende, a gente acredita, o mercado está de olho, principalmente porque é fato que o trem entre cidades vai chegar, e a gente está batalhando para que a parada dele seja na Gare da Paulista, na Estação Cultura, enfim, para que a gente volte a utilizar aquele prédio tal qual ele foi concebido com os ajustes necessários, abaixar um pouco o trilho por conta da altura da cobertura, etc. Isso é fácil de fazer, é muito barato. A gente, no nosso trabalho, provoca a volta do bonde, que seria um modal de carrossel que circula pelo centro. Nós propomos ali 4, 5 linhas, mas obviamente esse é um estudo inicial que carece um pouco mais de detalhamento, mas também passando pela Gare Central ali. Então a pessoa vindo de fora poderia descer na Gare, pegar o bonde, do bonde ela circular pelo centro. Isso geraria para nós uma dinâmica de mercado imobiliário fabulosa, voltando a ocupar os prédios comerciais da cidade, que hoje começam a perder as suas salas para outros prédios mais estruturados, enfim. Isso devagarzinho, e por incrível que pareça, iniciado o trabalho, ele começa realmente a surtir efeito. Não é puramente mexer com calçada, fazer um paisagismo, não é arrumar as fachadas somente que vai atrair. O que atrai de fato é a vocação comercial, a vocação central, a vocação dos serviços, enfim, tudo isso é importante que a gente alimente para que o centro volte a ter uma vida ainda melhor e resgatando a história maravilhosa da nossa cidade, a pujança que Campinas sempre teve, enfim, ela sempre foi destaque nacional em todas as ações, continua sendo, mas hoje mais para a área de tecnologia, de serviços, em outros pontos da cidade, que fatalmente poderiam estar no centro com um pouco de estímulo, um pouco de vontade política e também da própria sociedade. Alan, você disse que carece um pouquinho de mais detalhamentos essa proposta para ser entregue, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho mais, tem mais detalhes dessa ideia desse bonde, porque é algo interessante. Para quem já foi na Estação Cultura, ou a antiga Estação FEPASA, né? Aquele lugar é lindo. E a gente está falando aí do trem Intercidades, é um projeto que envolve o governo de São Paulo. A gente cobra muito, porque faz muito tempo que vários candidatos vêm e falam que no próximo ano vai ter a licitação, e a gente fica só nesse próximo ano. Mas a gente tem, né, há uma necessidade de ter essa interligação Campinas-São Paulo por uma ligação ferroviária, porque não é possível um país continental não ter uma ligação ferroviária como o Brasil não tem. É impressionante. Exato. Mas falando dessa situação, dessa proposta do bonde, como isso funcionaria? Há espaço para a região central? E óbvio, se tiver espaço é uma coisa interessante, porque além de ser um modal de mobilidade, lógico, você vai trazer muita gente querendo fazer o próprio turismo, né? Exato, é lazer até além de uma locomoção. Exato. O que é importante é, se a gente olhar para a história de Campinas, os empresários de Campinas se juntaram certa vez para criar uma rede ferroviária chamada Companhia Paulista. Depois a Paulista teve uma abrangência que não atendia 100% aos anseios, outros empresários se juntaram, criaram a Mogiana, e depois veio a Sorocabana, veio a Funilense, enfim, várias companhias de mobilidade sob trilhos nasceram em Campinas e fizeram parte da história rica do nosso país, da época do café, da cana e por assim por diante. A Estação Cultura, na verdade, ela foi construída pela Companhia Paulista, que depois a FEPASA adquiriu todas essas companhias e então ficou uma empresa estadual dos trilhos, e então gerou a FEPASA. E a FEPASA, infelizmente, para mim, ela dá a entender que ela nasceu para ir diminuindo o uso dos trilhos. Só que nós notamos que a falta dos trilhos para a cidade de Campinas é um prejuízo muito grande, assim como é para todo o Brasil.
Então o Brasil volta a olhar para os trilhos tanto para o transporte de passageiros quanto para as cargas, e a nossa região é um entroncamento viário natural do país muito importante. Então o bonde ele não é só assim uma vontade de ai que poesia, vamos andar de bonde, não, a gente não está falando de trazer o bonde do Taquaral para o centro, seria um bonde moderno, qualificado, seguro, confortável, ágil, enfim, com todas as benesses que a tecnologia pode nos servir. E a gente encontra uma viabilidade muito grande com isso. A gente ainda não teve a oportunidade de conversar com os cessionários dos ônibus, etc. Mas independente deles aceitarem ou não a proposta, eu acho que tem que ser um projeto de cidade. É um projeto que a cidade deseja, que a sociedade quer, enfim, para que a gente traga para o centro uma circulação mais fácil. Não nos é aceitável imaginar que cada um de nós que vem ao centro tem que vir de carro. Não há estacionamento para isso, não há qualidade para isso, não há sentido de ampliação de vias para esse tipo de serviço. Então os estacionamentos perimetrais, para que a pessoa possa dali pegar o bonde e ter o seu fluxo pela cidade, é fundamental para que esse centro seja dinâmico e seja bastante atraente. Alan Cury, diretor aqui do Secov Campinas, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. A gente vai continuar acompanhando, trazendo aí vários capítulos e a necessidade dessa implantação de um serviço e uma proposta como essa da revitalização ou requalificação da região central, que interessa muito também a CBN Campinas, que está aqui, exatamente na região central, e a gente vê uma região que tem aí tanta história. Se a gente olha para um prédio ou outro, fala ali tem uma coisa, ali tem outro prédio, tem um piano aqui do ladinho que foi de Carlos Gomes. Exatamente. Que bem do ladinho, a gente nem percebe isso. Exatamente. Né? A gente não pode abandonar essa história, que ela é muito rica e ela faz muito bem para o civismo de todos nós. Né? Alan, muito obrigado pela entrevista, gentileza de poder atender aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. São 10 horas e 29 minutos, daqui a pouco, a gente espera, né, o repórter CBN.